povo sem pedigree, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, meu nome é Beatriz Bueno e eu sou aluna de produção cultural na UF, sou terapeuta intuitiva e holística e hoje eu estou aqui como sua professora no Instituto Vira-Latas Letrados, que é uma escola de conhecimento e autoconhecimento racial brasileiro com o propósito e o compromisso de te ensinar aquilo que não ensinam nas escolas tradicionais. E hoje a gente vai contar um pouco a história desse povo indígena que sofreu um genocídio, que sofreu uma invasão e que ainda sofre até os dias de hoje. Porque esse conhecimento, da forma como foi apresentado para nós e como ainda é apresentado na maioria das vezes, é a história de quem chegou. É o homem branco contando. E hoje eu vou trazer outra perspectiva para vocês. Então vamos lá. Salve, povo da mata. O que, caboclo? Salve a força da minha Jurema. Salve a força do meu caboclo Tupinambá. Então, gente, pra gente começar essa aula, a gente já começa desconstruindo o primeiro conceito que a gente aprende sobre colonização, que é o descobrimento das Américas. Não foi um descobrimento das Américas, foi uma invasão que foi acontecendo de uma forma gradual em toda a costa da América, né? Hoje a gente vai falar em especial do Brasil, mas esse conceito de descobrimento, ele tá errado, porque é como se a história dessa terra só existisse após a chegada desses europeus, né, que começaram primeiro os portugueses, depois os holandeses, depois os franceses, espanhóis, e foram invadindo, trazendo gente, roubando, saqueando e matando os povos que estavam aqui. Então a gente vai falar um pouco de quem eram esses povos que estavam aqui. Os estudos dizem que antes da chegada desses portugueses aqui, existiam cerca de 8 a 40 milhões de indígenas vivendo nessa terra, de diferentes povos, mais de 1000 povos diferentes. Por que que esse número não é tão exato, de 8 a 40 milhões? Exatamente porque quem foi escrevendo essa história depois foram os brancos, então muita dessa documentação ela foi distorcida. Inclusive, quando eu estudei isso na escola, diziam que eram 3 milhões de indígenas. Mas hoje em dia, com o reconhecimento do direito desses povos originários dessa terra, os estudos estão se modificando e estão vindo novas informações. Então, tinha muita gente que já vivia aqui e que vivia transitando pelo Brasil. Tinham povos que eram fixos, tinham povos que transitavam, né? E o Ailton Krenak, que é um indígena, né, um ativista, você pode pesquisar sobre ele diz que a Mata Atlântica, né, aquela costa, aquele litoral, que os portugueses chegaram aqui e falaram, nossa, que maravilha, foi um jardim construído por pessoas que passavam por ali, que traziam sementes, né, que iam construindo esse jardim que é a Mata Atlântica, que a gente conhece nos dias de hoje, que era a interação humana que acontecia do ser humano em paz com esse meio, interagindo com essa terra, que é tão fértil, viva, maravilhosa, né? E esses povos indígenas que estavam aqui, eles tinham esse costume de interagir, de às vezes se cruzarem. Alguns tinham guerras tradicionais, nada de um genocídio ou produção, ou a dimensão que o homem branco trouxe do que é guerra. Eram guerras tradicionais que aconteciam entre os povos, mas eles interagiam entre si, sim. E nessa interação tinham muitos povos que eram abertos a receber os outros e querer entender essas diferenças, né? Essas diferenças, o que a gente chama, né, nos estudos de cultura, de alteridade. Quando você tem essa abertura para ver o outro a partir da perspectiva dele, de diferente, e não a partir das suas lentes, das suas verdades, né? Então eles tinham essa alteridade. E quando esses brancos chegaram aqui, eles não tinham essa percepção de alteridade, né? Eles chegaram aqui já querendo classificar se esses indígenas tinham alma ou não, e se não tivessem, eles poderiam ser escravizados, né? Então, hoje é um assunto muito importante que a gente vai trazer, de que a escravidão no Brasil, a princípio, ela foi indígena. A gente falou de escravidão negra, mas até cerca de 1630, no século XVII, a maioria dos escravos que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar eram indígenas. Só depois do século XVII que a maioria se tornou negra e mestiça. Pega isso. Porque esses povos se misturavam desde o princípio da história.
Só que o que aconteceu, gente? Quando esses brancos foram chegando na costa brasileira, o Darcy Ribeiro, que escreveu o livro do Povo Brasileiro, que eu já citei pra vocês em outra aula, fala que esses homens, eles fediam, eles chegaram aqui fedendo, né? Então, eles foram acolhidos por essas populações indígenas que ensinaram eles a andar por essa terra, né? A pegar comida, porque eles não sabiam colher frutos, não sabiam. Então, se os indígenas não tivessem recebido eles, eles teriam todos morrido na beira da praia, né? E o Krenak diz que eles tinham a opção de afogar esse povo fedido, esquisito, que chegou doente, no mar, mas a partir dessa perspectiva de alteridade, eles receberam esses homens e foram recebendo. Então, nos primeiros 100 anos, é como se esses diferentes povos indígenas não percebessem que aquilo era uma invasão com o objetivo de tomar as terras, escravizar um povo e roubar, né, a matéria-prima, roubar a natureza, o que a gente chama, que eu não coloquei aqui, de ecocídio, né? Então a gente vai falar de genocídio, que é a morte em massa de uma população, etnocídio, que é a morte de uma cultura, de você tentar matar uma cultura de um povo. E também de ecocídio, que é você matar a natureza de um lugar, o meio ambiente, que tudo isso ainda acontece até os dias de hoje. E conforme eles foram percebendo isso, que aquilo era uma invasão, que aquilo não era algo de paz, né? Eles foram agradados com objetos, com coisas, o escambo que a gente fala, essas trocas. E conforme eles foram percebendo, meio que já era tarde demais, né? Esses povos, eles já tinham tomado a costa, já estavam escravizando as pessoas. Eles tinham uma arma muito poderosa, que eram as doenças que eles traziam dentro desses navios, porque eles não tinham higiene, né? Então, se você estudou, que a gente estudou, todo mundo estudou, né? Às vezes a gente esquece, mas todo mundo estudou a história da Europa. A gente estuda a história da Europa como se fosse a história do mundo, e a gente vai falar disso mais pra frente. Mas na história da Europa, no período medieval, tinha muitas pandemias, né? Pessoas morrendo, problemas com higiene. E eles trazem tudo isso pro Brasil. Isso acaba gerando uma morte em massa desse povo indígena, por conflitos também, mas principalmente, o fator principal que é registrado pelos historiadores é essa guerra biológica, né? Então a principal arma desse europeu era matar através da doença, porque os corpos dos indígenas não tinham anticorpos para lidar com gripe, varíola, e foram morrendo. Os registros dizem que 70% dessa população foi dizimada. Em 1910, eu até coloquei aqui na lousinha para vocês que os indígenas ganham alma. Porque eles decidem parar de matar esses indígenas, eles desistem de escravizar esses indígenas já há um tempo, porque isso não estava funcionando, né? O Krenak diz que não é que os indígenas não quiseram ser escravizados, é porque eles foram escravizados até a exaustão, até a morte, morreram por essas doenças, e aí não tinha como mais eles serem escravizados, tinha que trazer mais gente, porque estava todo mundo morrendo, estava todo mundo apodrecendo, não tinha condição. Então, em 1910, eles ganham alma, e aí a igreja começa a propagar uma ideia do indígena, eles têm alma sim, a gente se confundiu, não vamos escravizar eles. Começa uma visão romântica desse indígena, mas que vê o indígena como um ser infantil. E aí tem todo um pensamento evolucionista, que eu vou dar uma pincelada pra vocês, mas a gente vai falar mais pra frente também em outras aulas, que eu vou fazer aula só sobre a distorção do pensamento evolucionista e como esse pensamento prejudica a gente até os dias de hoje, a nossa forma de se relacionar, de viver, enfim. Mas como se os portugueses civilizados e o conhecimento racional, os estudos, tudo isso que eles trouxeram, que eu gosto, eu sinto que é importante, mas como se isso fosse melhor, né? E aí você trata esses povos originais que se relacionam com a terra, que usam a intuição, né? Então eles usam uma conexão que é totalmente diferente, que pra gente que é espiritualista, quem for, é associada ao chakra cardíaco. É uma conexão amorosa com o meio. Né? Não é associada à mente, ao cabeção. Né? Então é uma outra conexão, uma outra forma de experienciar a vida, mas que foi vista como inferior, como primitivo. Primitivo sendo algo, porque o ser humano vai passar por isso é animalizado, e depois ele vai evoluir, melhorar e virar o homem racional. E esse homem racional, ele não é melhor do que esse povo original, né, gente? Por que eu digo isso? Vou falar um pouco disso pra vocês. Porque esse homem racional, ele mata. Então ele detém de um conhecimento que os indígenas não conhecem, que é o conhecimento acadêmico, é o conhecimento dos livros, e isso é legal, isso tem seu valor nas nossas sociedades. Hoje em dia a gente já percebe que isso é muito interessante, a gente globalizado, mas sem uma consciência, sem integrar essa parte que o indígena trazia
de lidar bem com a terra, essa intuição, essa boa relação com o meio, isso mata. Isso constrói bombas atômicas e destrói tudo. Então, por quê? Porque quando você tá só no racional, sem esse intuitivo e essa percepção instintiva de que você é um ser com a natureza, você cai para tudo que a gente está experienciando, né? Um sistema capitalista extremamente problemático, em que as pessoas morrem, tem uma desigualdade absurda, muito preconceito, repressão, violência. Então, isso que muito racional gera. Então, o conhecimento racional, isso é uma coisa que a gente tem que desconstruir, ele não é melhor do que o que os indígenas vivem e fazem, né? Só é diferente, são formas diferentes, que podem ser integradas, né? Então, o que o Krenak também fala é que se esse português tivesse chegado com outra postura, não com a postura de ladrão, de enganação, uma postura de compartilhar, esse encontro poderia ter sido diferente. Esse encontro poderia ter sido um encontro de culturas. Nossa, você traz os livros, eu trago conhecimento da mata, das florestas, né, do povo da terra, e a gente compartilha isso. Mas não foi assim. Eles chegaram querendo dizer que o deles era melhor e que o indígena tinha que melhorar. E hoje esse é um pensamento que perdura, que até o nosso atual presidente fala esse tipo de coisa, que os indígenas têm que sair disso, né? Porque eles têm que evoluir, eles têm que ir para a cidade. E, gente, a gente que vive hoje em dia, a pandemia que a gente está vivendo, tudo que a gente vive como povo civilizado, globalizado nas grandes cidades, a gente sabe que essa vida não é o paraíso, não. Né? Quer dizer que, então vamos voltar todo mundo para a Terra? E também não, ao meu ver. Ao meu ver, é uma integração de vamos pegar o que tem de bom aqui, vamos pegar o que tem de bom no outro, né? E vamos construir a paz de uma nova civilização. É assim que eu vejo, né? Você não exclui nenhum dos conhecimentos, você equilibra. Você não quer eliminar alguém, você não quer eliminar um povo, uma história, como eles fizeram. Você quer integrar, trazer para você e levar para o outro. Essas são as trocas, isso é a vida da forma mais rica que ela pode ser. Mas não foi o que aconteceu e não é o que acontece até hoje. Uma coisa importante de falar é que a gente às vezes vê coisas falando sobre a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto dos judeus. Eu tenho, inclusive, descendência judia e é uma coisa que me toca muito, que tá no meu sangue. Tem muita coisa no meu sangue, mas enfim. A gente fala muito sobre esse Holocausto, né? Ai, morreram 6 milhões de judeus, que coisa triste, realmente. Mas o genocídio indígena foi considerado um dos maiores genocídios da história da humanidade que foi acontecendo. É muito difícil repetir isso na história, de você matar tanta gente, né, num intervalo de tempo, um povo. É realmente muito problemático e a gente tem que olhar para isso. Em 1988 tem a demarcação das terras indígenas, né, com a nova Constituição de 88, que é a que rege a gente até hoje, essa Constituição, que vai ganhando suas adaptações e emendas. Ela declarou que os indígenas tinham direito à demarcação de suas terras, né? Só que o fato de estar num papel não quer dizer que isso realmente está acontecendo. Então, direto tem ataques dessas tribos indígenas, né? Dos grandes fazendeiros, latifundiários, querendo invadir, querendo tirar essa terra desse povo. E também, tem que desabrigar uma população indígena porque quer construir uma usina hidrelétrica, então quer tirar esse povo dali em prol da nossa forma de viver e ignorar a forma de viver desse povo. A história desses indígenas, gente, por mais que a história do povo negro seja extremamente marginalizada, extremamente complicada, é mais complicada ainda. Por quê? Porque a origem deles não é dentro desse mundo urbano. A nossa origem negra também não. Mas os negros, eles foram se adaptando, né? Então, o negro e o mestiço e pardo, que descende desse negro, ele tá dentro dessa sociedade inserido, ele não tá na floresta. E por causa disso, ele consegue reivindicar por mais direitos do que esse indígena que tá na floresta, né? E não tem só indígenas na floresta, tem indígenas por toda parte. Mas esse processo desse povo negro que já tá inserido no meio urbano fez com que, por exemplo, o grupo de pardos, de pessoas que se declaram pardas, fosse incluído na categoria de pessoas negras. E, gente, a gente sabe que tem pessoas no Brasil que se consideram pardas que não são descendentes de negros. Tem muitos que são descendentes de indígenas. E isso causa um apagamento ainda maior, porque aí parece que a população indígena quase não existe. E quando numa democracia, que o que a gente tem de sistema não é uma democracia, é um sistema que tenta ser uma democracia, a gente também vai falar disso em outras aulas, é muito difícil conseguir direitos, né, para uma população que pelo IBGE
em 2010, pelo menos pelo censo de 2010, tem 800 mil indígenas hoje vivos. Esses indígenas que se autodeclaram indígenas são pessoas que têm alguma conexão com a terra, com a natureza, e eles se autodeclaram indígenas. Mas tem muitos indígenas ou descendentes de indígenas, né, que são mestiços, que estão inseridos no meio urbano, se declaram pardos e estão dentro do grupo de negros. E isso dificulta a causa indígena, isso dificulta a gente olhar para essa história, né? Então, é por isso que antes eu me afirmava parda, e para quem conhece o meu trabalho antes da escola, sabe que eu ficava contestando muito essa teoria do colorismo, porque o Brasil tem uma história de uma miscigenação muito, muito grande, e essa teoria do colorismo, ela causa muita confusão. Enfim, eu tinha muitas críticas a isso. Mas após olhar para a história indígena, eu percebo que eu, por exemplo, eu sou parda por uma descendência negra. Então, pelo IBGE, eu me afirmo negra. No meu dia a dia, eu até falo, eu sou parda, né? Sou misturada e tal. Dentro da causa, falando de política, eu sou negra. Por quê? Porque eu preciso falar de onde que eu vim para exigir os meus direitos e para essas pessoas descendentes de indígenas poderem também se autodeclarar como indígenas e a gente conseguir ter ações afirmativas para essas pessoas também. Inclusive, gente, falando em ações afirmativas, a aula de hoje, a aula 003, ela seria sobre cotas. Mas no planejamento eu percebi que não dava para eu falar sobre cotas sem antes falar do povo indígena. Então eu inverti a ordem das aulas, que os indígenas viriam depois. Mas a próxima aula vai ser sobre cotas, tá? Esqueci de falar isso no começo da aula. E uma coisa, né, que o Krenak fala que eu acho muito importante é de que tudo isso aqui ainda não acabou. Essa invasão, ela não acabou, ela tá acontecendo agora. Nesse momento ela tá acontecendo, nesse momento tem indígenas lutando para manter a própria terra deles, enquanto a gente tá aqui na internet, né, vivendo, fazendo as nossas coisas. Então é muito importante a gente olhar para isso, a gente estudar isso. É importante falar uma coisa que eu não falei no começo também, mas que esses 1000 povos eram de etnias diferentes, eram pessoas que falavam línguas diferentes, era uma variedade, né? Igual a nossa mata, igual a nossa floresta, é tudo variedade. Nós somos um país que tem muita variedade. E aí chega esse cara branco e quer deixar tudo igual, do jeito dele. Isso é muito esquisito, isso causa muitas distorções que a gente vive nos dias de hoje, né, na nossa vida. E para finalizar, eu vou falar um pouco desse conceito de etnocídio, porque é um termo que está sendo usado bastante, né, pela militância, pelas pessoas que estão reivindicando os direitos, seja dos indígenas ou dos negros, porque o etnocídio ele consiste basicamente em você apagar uma cultura. E quando você apaga uma cultura, é uma forma ótima de você manipular um povo, de você tirar o poder desse povo, né? Então, da mesma forma que os negros, como eu falei pra vocês na aula sobre escravidão, tiveram seus nomes retirados, né, e foram batizados, e não podiam falar suas próprias línguas, esses indígenas também sofreram isso, então é um apagamento dessa história. E a gente acaba só consumindo e vivendo esse mundo desse homem branco. E também, gente, tem um curso de psicologia analítica que eu tô fazendo com a Ive. Eu vou deixar o Instagram da Ive pra vocês na descrição desse vídeo, porque esse curso é maravilhoso. Que ela deu uma aula sobre as raízes do Brasil e ela falou de uns livros, que eu não vou lembrar o nome dos autores agora, mas que falavam de uma forma da psicologia analítica, como vem essa formação do Brasil, formação da identidade brasileira. E aí tem uma descrição de que é como se o Brasil fosse uma mãe indígena e Portugal fosse esse pai, que é um pai violento, que é um pai agressivo, que é um pai ausente, que ora tá, né, junto com esses filhos que somos nós, que hoje em dia estamos aqui, filhos dessa colonização. Então, ora o pai está, ora o pai não está, ele é ausente, ora ele está em Portugal. E essa mãe, ela não pode passar os seus conhecimentos pro filho, que é filho desse pai. Ela tem que passar os conhecimentos desse pai, que é um pai agressor, violento. E isso foi construindo a gente. Então, a gente tem uma identidade que é extremamente distorcida. A gente tem realmente pais que acabam reproduzindo esse arquétipo, que é como a gente chama na psicologia analítica, né? Esse arquétipo do português. A gente tem essa masculinidade tóxica, e esse é um tema que a gente ainda vai debater muito aqui, mas eu acho essa analogia perfeita, né? Do Brasil como essa mãe indígena que foi estuprada por esse homem violento, que é o pai dessas crianças, desses filhos do Brasil, que ora tá aqui, que ora tá ausente. E essa analogia também pode ser usada por uma mulher negra, né? Como se o Brasil também fosse essa mãe indígena, essa mãe negra, estuprada. E esse pai português ausente, extremamente violento. Então é isso que eu queria pincelar pra vocês, mas mais pra frente eu vou estudar isso melhor e eu vou trazer essa questão da psicologia analítica, porque é uma coisa que eu gosto muito dos arquétipos, né? Porque além de tudo que sou terapeuta holística e eu gosto de trazer
vários universos pra gente poder avaliar e olhar. Bom, meus amores, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa aula foi uma aula que pra mim foi realmente muito emocionante trazer, porque é uma história que me toca profundamente, né? Então, e na Umbanda a gente trabalha muito com o povo da mata, né? Com os caboclos, e a gente ouve muita sabedoria deles. Inclusive, eu vim até com o terço para essa aula de hoje, porque é muito importante, e eu também vou falar disso mais pra frente, ao longo da escola, a gente entender que tudo que foi feito em nome de Jesus não tinha nada a ver com Jesus. Eram ações anticrísticas. Você matar em nome de Jesus, isso não existe, né? E na minha religião, que é uma religião extremamente sincrética, que faz exatamente isso que eu falei pra vocês, de nossa, você tem um conhecimento legal, né? Você tá falando de Jesus, e eu tenho aqui meu conhecimento da mata, da medicina da terra, da ancestralidade. O que a gente pode fazer? Como a gente pode juntar isso, né? E essa é a religiosidade que eu carrego hoje em dia, a espiritualidade que eu carrego hoje em dia, que mistura isso. E eu tenho o Mestre Jesus na minha coroa, né? Então, ele aparece pra mim em muitas iniciações espirituais que eu faço, e ele sempre fala que isso que foi feito foi em nome dele, mas não era o que ele trouxe, né? Foi distorcido, foi falso, era algo doentio. Então, eu me emociono realmente de trazer isso pra vocês. E aos poucos a gente vai desconstruindo isso, a gente vai aprendendo, né? Quem é Cristo, o que esse povo nativo guardava de espiritualidade já nesse chão, para poder integrar esses conhecimentos. Então vocês nunca vão me ver repelindo completamente algo que traz amor. Jesus é amor, né? Então, que a gente possa ressignificar em nossos corações, porque esse cristianismo que foi institucionalizado não é cristianismo. É uma distorção, é uma mentira, é uma farsa. Né, e que a gente possa ter nos nossos corações, para quem tem fé, assim como eu, a verdadeira energia crística. Aqui na América já existiam figuras crísticas, né? Então as práticas espirituais que tinham aqui nessa terra, antes das pessoas chegarem querendo trazer Cristo, eles já tinham recebido avatares. Porque na espiritualidade a gente aprende que nessa época da Terra existiam esses avatares, né? Então desciam esses seres que tinham essa consciência, que faziam coisas consideradas mágicas para ajudar a humanidade a se desenvolver, a expandir a consciência. Esses povos que aqui haviam, tem um povo na região do México, que eu vou estudar isso melhor para trazer para vocês, mas eles tinham seus próprios cristos. Eles já tinham recebido essas pessoas. Então que a gente possa trazer essa consciência crística que realmente não tem nada a ver com as repressões, com as mortes, com os genocídios, etnocídios, ecocídios, né, que esse povo fez falando que era para expandir o império cristão da fé. Então, é isso, meus amores. Muito obrigada por você ter assistido a aula até aqui. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Quero saber o que vocês estão achando das aulas. Quero saber o que vocês querem ver daqui pra frente. Se vocês têm alguma pergunta, sugestão, desabafem, conversem comigo. Entrem no Instagram do Vira-Latas Letrados, falem lá o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo. Eu quero estar com vocês, eu quero que a gente construa isso aqui juntos. Eu sempre falo, é a nossa escola. Então se você tá vendo isso aqui, é a nossa escola, não é a minha escola. Então que esse espaço seja nosso, se vocês tiverem sugestões de leituras aqui pra vocês, né? Então que a gente esteja junto e que a gente promova essa cura do nosso coletivo, dessas dores, que a gente olhe para isso para resolver essas sombras do passado e trazer um futuro melhor para as próximas gerações, com integração, com amor, com dignidade. Muito obrigada!